Eu sinto a presença de Deus, é na luta, na luta, na luta. Eu sinto a Estamos no ar através da TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte, pelo programa Palavra Ética e também via internet para refletir com você hoje sobre a seguinte questão: hora de lutas republicanas emancipatórias. No contexto de uma sociedade do capital que superexplora de forma crescente os trabalhadores, todos os seres humanos e todos os seres vivos da biodiversidade, sociedade que apregoa a submissão, a resignação e a entrega do ser humano para ser sacrificado no altar do capital idolatrado, a insubmissão, a rebeldia e a resistência dos sem-terra que lutam pela terra, dos indígenas que lutam pelo resgate de seus territórios, dos sem-teto que lutam por moradia adequada, dos negros e negras que lutam pela superação do racismo estrutural e institucional, das pessoas LGBTQIA+, que lutam pela superação da homofobia, das mulheres que lutam pelo fim do feminicídio, dos ecologistas que lutam para frear a devastação ambiental, são traços de pedagogia de emancipação humana. Emancipação pressupõe nunca abandonar os princípios originais que levaram à criação da Comissão Pastoral da Terra, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, do Movimento Indígena e de todos os outros movimentos sociais populares. Não abandonar o trabalho de base que passa pela convivência constante com os camponeses sem terra, com os sem teto, com os indígenas e todos os outros injustiçados da sociedade. Reunir-se, discutir e juntos buscar caminhos para o fortalecimento da luta coletiva por direitos que precisa se tornar cada vez mais massiva. Pressupõe também cultivar, manter e fomentar a organização interna envolvendo todos na corresponsabilidade da luta pela terra, por moradia, por territórios e etc., despertando assim o protagonismo de todos e todas, e exige abraçar a construção de outro projeto de sociedade, comprometendo-se com ele, com justiça agrária, justiça socioambiental, justiça urbana, justiça social e geracional. Enfim, uma sociedade que supere o capitalismo e que construa outro modo de produção na perspectiva socialista e construa relações socioculturais que sejam de fato justas e equitativas. Enquanto perdurar relações sociais escravocratas no Brasil, não teremos justiça no sentido mais profundo, nem respeito à dignidade humana e nem à dignidade de toda a biodiversidade. Enquanto a idolatria do capital e do mercado dominar de forma tirânica a força de trabalho, impondo teto fiscal e responsabilidade fiscal, não teremos piso social e nem responsabilidade social para retirar grande parte dos mais de 40% do orçamento do país, que segue sendo desviado para banqueiros sob o álibi de se amortizar a injusta dívida pública, já paga muitas vezes. Investir pesado em políticas socioambientais exige contrariar o hidromercado, seus sacerdotes e arautos que estão sempre de plantão com ameaças. As questões que a luta pela terra nos colocam não são apenas lutar pela terra e por território, perseverar na luta pela terra e por territórios,
abandonar a luta pela terra como uma questão anacrônica e ultrapassada. Mais do que isso, a questão é como continuar travando a luta pela terra e por territórios. Como perseverar na luta pela terra e por territórios. Além de ser questão política, econômica, sociológica, etc., a luta pela terra e por territórios é essencialmente uma questão pedagógica de emancipação humana. A luta pela terra e por territórios, travada pela Comissão Pastoral da Terra, pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e pelo pujante movimento indígena, busca ser pedagogia de emancipação humana. Só a luta pela terra e por territórios não garante emancipação humana, mas também sem a luta pela terra e por territórios que conquiste a sua democratização e a socialização, não há emancipação humana. Tudo se conquista com luta coletiva dos injustiçados e injustiçadas sendo protagonistas, mas somos cientes de que as mudanças históricas e estruturalmente marcantes não se concretizam sem que se concretizem antes e durante as condições materiais históricas de sua realização. Não basta a existência de lideranças revolucionárias e teorias revolucionárias. Também a história da luta pela terra e por territórios demonstra que seu êxito ou fracasso não depende apenas da força ou do vacilo do latifúndio, dos latifundiários ou atualmente do agronegócio, mas depende muito do jeito como está sendo travada tal luta. A necessidade de tornar a luta pela terra e por territórios em luta vitoriosa, que de fato resulte em democratização e socialização da terra, exige a superação da iníqua estrutura fundiária. Um processo educacional não garante por si só emancipação, mas sem educação não pode haver emancipação. Mas não pode haver educação emancipatória sem luta pela terra e por territórios. Logo, a emancipação humana e social inclui vários tipos de educação e exclui outros, mas transcende a educação formal e exige permanentemente a luta pela terra e por territórios, pois estas lutas têm meios de transformar as condições materiais históricas que garantem a reprodução do modo de produção capitalista. Como fruto da luta dos movimentos populares, de todos os militantes de uma educação emancipatória, foi acolhido na Lei de Diretrizes e Base da Educação, LDB, no seu primeiro artigo, o seguinte: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Nessa perspectiva ampliada de educação, compreendendo a educação como um processo de formação humana integral, necessariamente conectado às práticas sociais, à história e à cultura, a Comissão Pastoral da Terra, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MTST, Movimento dos Sem Tetos, o Movimento Indígena e outros movimentos, com atuação coletiva na luta pela terra e por territórios, têm um peso formativo pelos processos sociais que desencadeiam e se tornam ações permanentes. Assim, a Comissão Pastoral da Terra, o MST, o MTST, o MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, e o Grande Movimento Indígena são organizações fomentadoras de processos educativos
emancipatórios, pois a vida familiar dos sem terra, dos sem teto, dos parentes indígenas é chacoalhada pelo processo das lutas cotidianas, pequenas, médias e grandes. Também no trabalho coletivo, nas tensões sociais e nos conflitos enfrentados, no estudo e na reflexão e em todas as ações socioculturais desenvolvidas. Referindo-se à atuação do MST, Miguel Arroio, no prefácio do livro Pedagogia do Movimento Sem Terra, afirma: sua presença, suas lutas, sua organização, seus gestos, suas linguagens e imagens são educativas, nos interrogam, chocam e sacodem valores, sacodem concepções, imaginários, culturas e estruturas, constroem novos valores e conhecimentos, nova cultura política, formam novos sujeitos coletivos. Diz Miguel Arroio: a luta pela terra e por territórios, protagonizada pela Comissão Pastoral da Terra, pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e pelo grande movimento indígena, é pedagogia de emancipação humana, também porque o movimento de ocupação de terra para a conquista da reforma agrária e a luta pelo resgate de territórios educa para a socialização, para a cooperação, para o exercício da agroecologia, para a solidariedade, para a igualdade de gêneros, para a valorização da comunidade e outros valores, na contramão da cultura arraigada de defesa da propriedade privada capitalista, do individualismo e da hierarquia. Enfim, estas lutas urgentes, justas e necessárias são lutas republicanas que nos fazem resgatar o sentido mais profundo da República Federativa do Brasil, pois colocam o público e o bem comum como as pilastras que devem sustentar o edifício da sociedade brasileira que temos que reconstruir, pois foi desmoronada pelo atual desgoverno neofascista. É isso aí, que a luz e a força divina nos inspirem sempre na luta por direitos e por tudo que é justo. Um abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo Palavra Ética. Quando o povo sai pelas ruas, protestando ou reivindicando, vai chamando a atenção do indivíduo que não dá ouvido ao que está se passando. Eu sinto a presença de Deus, é na luta, na luta, na luta. Eu sinto a presença de Deus, é na luta, na luta, na luta.